Então, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 6, um único versículo, capítulo 6 e o versículo de número 8. Vai ser uma conversa rápida. Esse texto é um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra dessa noite, ela é uma palavra não apenas direcionada ao corpo de pastores dessa igreja. Não é apenas ao corpo de pastores. Essa palavra é direcionada a todas as pessoas que estão aqui e que muitas vezes ficam pensando nos seus lares na hora de dormir, deitado nas suas camas. Ficam pensando assim, eu queria tanto servir a Deus, eu queria tanto ser usado por Deus. Quem aqui já passou por isso em casa? Levante seu braço aí. Eu já passei. Eu já disse várias vezes: eu queria tanto ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Ele. Mas só que existe uma série de coisas que a gente precisa ver e que a gente precisa entender no Deus usar a nossa vida. A irmã falou aqui, que sabe o princípio, como foi que a Igreja Batista Betel nasceu, como ela foi fundamentada, como ela foi criada, desde os primórdios. Eu também conheço a história de vocês. E tudo isso não foi de uma hora para outra. Não foi o pastor dormiu no dia, acordou no outro e disse: vamos fazer uma igreja. Foi todo um processo, foi todo um caminhar. Mas quando a gente para pensar na responsabilidade, não apenas do Joabe, mas na responsabilidade do pastor Cavalcante e suas respectivas esposas, vocês têm que parar para entender que existem preços que são pagos pelas vidas desses homens e pelas vidas dessas mulheres, para que vocês possam estar todos aqui reunidos. Nada é por acaso. E da mesma forma que você pensa em querer ser usado por Deus, você prepare-se realmente para entender se quer ser usado, porque muitas coisas você vai ter que sofrer. Semana passada eu estava reunido com um grupo de evangelismo da igreja, e eu disse o seguinte para eles, porque nós começamos um trabalho novo lá na igreja, e eu disse o seguinte para eles: faz 5 meses que nós estamos nos reunindo toda semana aqui, e agora é a hora de nós sairmos da igreja para fazer o trabalho lá fora. 5 meses nos reunindo. Preparem-se para receber pedradas. E eles olharam assim com os olhos arregalados, e eu disse assim: o nosso grupo tinha 30 pessoas, e no momento lá em que nós estávamos reunidos, nós éramos 18 pessoas. Eu disse: no início nós éramos 30, agora somos 18 a 20 pessoas, menos do que começou, porque o processo sempre é esse, mas daqui para frente é que a nossa fé vai ser provada. Se vocês querem ser realmente usados, se preparem para serem crucificados, porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Vocês entendem isso? Só se joga pedra em árvore que dá fruto. Então, nesse texto, o Senhor diz assim: quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus está dizendo aquilo. Mas nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá no original bíblico, o texto diz Elohim. Elohim é o Elohim que a gente costuma falar. Significa pluralidade de pessoas. Nós servimos a um Deus
que em essência, que em número ele é um, mas que em personalidade subsistem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando ele diz para Isaías, quem há de ir por nós, ele está justamente dizendo quem há de ir pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Alguém tinha que ir. E quando ele faz aquela pergunta para Isaías, e Isaías se prontifica dizendo, eu vou. Deus poderia ter dito assim, quem é que vai por mim? Mas não, ele diz quem é que vai por nós. Quando Deus levanta um profeta, quando Deus levanta um pastor para tomar de conta do seu rebanho, aquele pastor, aquele profeta está sendo alguém autorizado por Deus e levantado por Deus para que seja o representante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nosso respeito, o nosso tributo a Deus, o nosso temor a Deus, ele é demonstrado também quando assim nós agimos com aqueles que nos representam, que são nossos pastores. E aí você diz assim, mas eu quero ser usado por Deus. Vamos ver aqui uma sequência de coisas que nós tiraremos desse texto, para saber se realmente você está disposto a ser usado por Deus. O que é que você precisa para ser usado por Ele? Quem Deus quer usar? Sabe quem é que Deus quer usar primeiro? Aquela pessoa que tem uma profunda experiência com Ele. Quando Isaías foi selecionado por Deus, a palavra diz que somente depois que ele passou por uma experiência espiritual com Deus, porque ele foi tocado por uma brasa viva, está lá nos versículos 6 e 7, foi que o Senhor chamou Isaías para desempenhar o ministério profético. O trabalho, vocês vão ver aqui, nós estamos falando do profeta Isaías, mas você não tem que pensar assim, então agora eu vou ter que ser um profeta, eu agora vou ter que ser uma profetisa. A palavra de Deus está dizendo qualificações que eu tenho para ser. Meu irmão, esquece tudo que for de título. Esquece pastorado, esquece título de dentro de igreja. A palavra de Deus, Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis a trabalhar na obra dele, sem estar preocupados com o título que poderá vir um dia receber. Deus não colocou e nem separou todo mundo para ser pastor, nem todo mundo para ser profeta, nem todo mundo para ser mestre. Deus separou as nossas vidas que estamos hoje aqui, para que nós possamos ser testemunhas dele, para que nós possamos ser pessoas vistas por um mundo lá fora, que não tem esperança, um mundo perdido. Nós buscamos, nós aqui, nós que somos cristãos, buscamos o refrigério dos problemas que nós temos das nossas vidas, as mazelas que nós temos. Nós não somos as pessoas mais perfeitas. Eu não sou, ninguém é. Pelo contrário, a igreja é um grande hospital, onde cada um de nós aqui está doente e reconhece que precisa de tratamento. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos do tratamento do Senhor, nós precisamos do tratamento de Deus na nossa vida. E quando nós entendemos isso, e nós sabemos que outras pessoas também precisam, é que Deus nos recruta a trabalhar para buscá-lo, para buscar novas pessoas e serem recrutadas para esse grande exército. É por isso que nós temos que trabalhar na evangelização. Então, independente de cargo, independente de toda e qualquer posição em igreja, Deus busca alguém que tenha também um relacionamento com Ele. No texto que nós acabamos de ler, Isaías e Deus estavam conversando. Deus não trava monólogo com ninguém na Bíblia, mas Ele trava um diálogo. Eu duvido que teria alguém nessa igreja hoje aqui, se o Joabe fosse um ditador, se o Cavalcante fosse um ditador,
onde só a voz dele fosse a voz que prevalecesse. Você tem amigos mais próximos, são amigos que você dialoga, que conversa, que você fala e ele também fala, que você emite a sua opinião e ele também emite. Quem aqui quer ter amizade com alguém onde só o outro fala e você fica calado? Deus quer um relacionamento com pessoas para que Ele possa trabalhar na vida dessas pessoas. Então, se você quer ser usado por Deus, você tem que buscar um relacionamento com Ele. Oséias, no capítulo 6 e versículo 3, logo no início do versículo diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí você diz assim: mas Robério, para que Deus conversa? Para que Ele quer ter um diálogo comigo? Ele já sabe tudo sobre a minha vida. Sabe para que Deus quer ter diálogo conosco? Para que nós possamos conhecê-lo melhor. Sobre a minha vida, Deus já sabe de tudo. Sobre a vida de vocês, Deus também já sabe de tudo. Mas Ele quer dialogar conosco, porque Ele quer que nós o conheçamos melhor. É para isso. E Deus também usa pessoas que estão dispostas a ouvir a sua voz. Não é simplesmente ouvir a voz do Senhor por ouvir. Não é simplesmente escutar por escutar, vir dia após dia, domingo após domingo à igreja. É escutar e fazer com que aquela palavra faça morada no seu coração. Que você possa ir para casa e ficar como nós nordestinos dizemos, matutando em cima daquela ferida. Porque a palavra de Deus, ela nos revela coisas íntimas do nosso ser. A palavra de Deus, ela mostra a mim aonde eu falho, onde eu preciso melhorar. E Deus quer usar pessoas não perfeitas, não pessoas sem pecado, mas Ele quer pessoas, Ele quer usar pessoas que estejam dispostas a ouvir a sua voz. Hoje eu estava na escola bíblica e uma irmã lá na turma do discipulado, eu agora estou na turma do discipulado, e uma irmã disse assim: olha, ela é nova convertida, né? Eu estou precisando entender algumas coisas, porque eu acho que se eu morrer hoje, eu acho que eu vou para o inferno. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno, porque eu peco todo dia, e eu faço de tudo para não pecar, mas eu não consigo, e não sei o que, e papapá e bebê. E eu disse para ela assim: irmã, a senhora verdadeiramente aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ela: aceitei. Pois fique sabendo a senhora que da mesma maneira que a senhora aceitou, também aceitei. E se eu morrer hoje, eu vou para o céu. E se a senhora morrer, a senhora vai também. Deus, Ele não está procurando aquele que não peca, porque Ele não vai encontrar nenhum que não peque. Existe uma diferença entre nós sermos pecadores e nós sermos ímpios. Se nós já confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós saímos da vida ímpia e passamos a ser apenas pecadores. O ímpio, ele é um pecador, mas nós somos pecadores, mas não ímpios. Nós não fazemos a maldade muitas vezes, nós não cometemos os pecados que cometemos porque somos profissionais daquilo ali. E aí ela foi entendendo as coisas. E eu queria contar uma ilustração para vocês, muito interessante essa ilustração, porque a nossa vida é tão cheia de atividades, a minha vida, a vida de vocês, é tão cheia de trabalho, tão cheia de igreja, tão cheia de atividades, que muitas vezes a gente não para escutar a voz do Senhor. A história conta que um evangelista estava tão envolvido na obra de Deus, que ele não tinha tempo para parar um momento e ouvir o dono da obra. Ele estava tão envolvido, mesmo com as coisas da igreja, que ele não tinha tempo de conversar com o Senhor. E certa vez esse evangelista ia para uma cidade pregar, e de repente o trem em que ele estava quebrou no alto de uma montanha, por causa de um problema mecânico. O trem parou, era um lugar deserto, não tinha telefone, era à beira de um abismo,
e todos os passageiros foram obrigados, obviamente, a ficar dentro do trem esperando o socorro chegar. Em decorrência disto, o evangelista não tinha outra saída a não ser esperar pacientemente até que o trem fosse consertado. Aí, em um determinado momento, ele ficou apreensivo e perguntou: Senhor, por que tu deixaste isso acontecer com esse trem? Então Deus falou para ele o seguinte: eu quebrei esse trem porque eu queria falar com você. E aí, a gente se depara às vezes com histórias de pessoas que muitas vezes são ativistas dentro de igreja, são pessoas que estão dentro da igreja fazendo mil e uma coisas, pensando que estão fazendo alguma coisa para Deus e não estão realmente. As pessoas, nós irmãos aqui cristãos, não temos que buscar a obra, mas o Deus da obra. A palavra de Deus diz que Ele vai acrescentar todas as coisas, mas muitas vezes a gente não crê. A gente trabalha loucamente 10, 12 horas por dia e muitas vezes chega em casa cansado e não dá uma palavra com Deus. Chega, toma o banho, janta, senta na cama, deita e não dá nem boa noite ao Senhor. A gente busca aquilo que a palavra chama de vil metal, mas o dono do ouro e da prata não é buscado. Eu faço um trabalho de arrecadação de alimentos. E alguns parceiros colaboram com isso. Mandam dinheiro, mandam alimento. E o que mais me impressiona é ver o cumprimento da palavra do Senhor quando diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem irmãos empresários que poderiam colaborar com tanto, porque tem tanto, e são capazes de mandar 2 quilos de arroz. Irmão, você está achando ruim? Se eu estou achando ruim, eu só tenho a lamentar. Eu não posso achar ruim. O que eu posso fazer é orar e pedir que Deus abra o olho. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer tesouros aqui nessa terra. Nós não devemos fazer tesouros aqui nessa terra. Eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar e que nós não devemos ter o luxo. Devemos. Dar o luxo à nossa família. Devemos. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente esquece do principal, que é Deus. Enquanto isso, eu tenho colaboradores que são porteiros de condomínio e que mandam fardos de alimento. Porteiros de condomínio, entregadores de mercearia de bairro, que mandam fardos de açúcar. Eu preciso falar isso. A palavra de Deus, ela se cumpre na sua íntegra. A palavra de Deus, ela se cumpre na sua íntegra. E tem uma lei na palavra de Deus, um princípio da palavra de Deus, que é o princípio mais certo de se cumprir na vida da gente, chamado princípio da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se você semear o amor, você vai colher o amor. Se você semear o perdão, você vai colher o perdão. Se você semear a mesquinhez, você vai colher a miséria. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia dos nossos corações, que são muitas vezes mesquinhos. Mas nós temos sim que buscar o Deus da obra.
É isso que Ele quer que a gente faça. Isaías não foi chamado para ser profeta à toa. E nós aqui não somos chamados para sermos filhos de Deus à toa. Deus quer pessoas que conhecem os seus limites. Eu tenho que conhecer o meu limite. E nós todos temos que conhecer os nossos limites. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. A palavra de Deus diz, em Isaías 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura nenhuma. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, que aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus também quer usar aquele que agrada a Deus. Aquele que agrada a Ele. Por exemplo, Noé. A palavra diz, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8, que Noé achou graça perante o Senhor. Então Deus usou Noé. A palavra também diz que, lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 14, que Deus usou Davi, porque Davi era um homem segundo o seu coração. E Deus usa quem Ele quer, seja homem ou animal. Ele usou a mula de Balaão, um animal, para falar a Balaão aquilo que ele queria dizer. Ele usa quem Ele quer. Deus usou corvos para alimentar o profeta Elias. Deus usa, meu irmão, a pessoa que Ele quer, o animal que Ele quer, na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Aleluia. Não é fácil você abrir a sua boca para dizer, aliás, é até fácil você abrir a sua boca para dizer que quer ser usado por Deus, mas está disposto a pagar o preço de ser usado por Ele? Porque é muito bom, é muito bonito, às vezes a gente vê assim, né? O pastor Joabe, os pastores aqui, com toda a sua desenvoltura no púlpito, chegam, aquela eloquência, ah meu Deus, eu queria ser. E está fazendo o que para isso? A obra do Senhor carece de pessoas que estejam dispostas a trabalhar. Irmãos, chega, eu escutei um irmão ontem dar um testemunho. E eu achei belíssimo, que a gente vê as pessoas e a gente não sabe a vida das pessoas. E ele pegou aquele púlpito e disse assim, olha, eu já fui muito pobre. A minha família era muito pobre. Eu comi lixo, comida do lixo. Mas eu decidi vir para Fortaleza, ele era de outro estado. E eu disse para o meu pastor, lá na minha cidade que eu morava, eu disse, pastor, eu vou deixar de ser um crente de banco. A palavra do Senhor entrou na vida daquele homem e ele entendeu, foi batizado há pouco tempo. Ele entendeu o propósito de realmente ser um cristão, de ser uma pessoa que realmente acredita no sacrifício de Jesus. Parece que às vezes a gente não acredita, a gente não crê. A gente escuta, mês após mês, celebra a ceia, fala-se na morte, fala-se na ressurreição, mas a palavra não entra no nosso coração. E você sabe por que Deus, Ele deseja e quer usar a nossa vida, meu irmão, a nossa vida de um pecador, porque nós somos pessoas pecadoras que não temos sequer o mínimo de respaldo para falar da palavra dele. Sabe por que Ele quer nos usar? Primeiro, porque Ele quer abençoar a vida daquele que Ele usa. O primeiro propósito é esse, quando Ele te escolhe para te usar, é abençoar a tua vida. Ele também escolhe a vida da gente, nós todos aqui, para que nós possamos levar a mensagem do caminho ao mundo que não tem direção.
E Deus também nos escolhe porque Ele tem propósitos pessoais para cada um de nós. É um jargão que tem no meio evangélico dizer assim, ó, Deus tem um plano na tua vida. É um jargão isso. Joab, Deus tem um plano na tua vida. Evandro, Deus tem um plano na tua vida. Rô, Deus tem um plano na tua vida. Peraí, a minha vida. O plano de Deus é para a vida de todos. Não é só para nós. Jesus disse que ia deixar os seus discípulos e ia para junto do Pai para preparar a morada. Só para aqueles 12? Não. Ele ia para preparar a morada e ele disse, olha, se eu não for, eu não posso fazer. Mas se eu for, eu voltarei. Porque eu vou preparar a morada e voltarei para levar vocês. Era só os 12? Não era. Eu vejo aqui de cima pessoas em potencial que têm toda a capacidade de abrir a sua boca e falar de Deus. Pessoas que têm no seu coração amor pela obra. Ah, Roberto, mas eu não sei nem falar direito. Roberto, mas eu não sei nem pregar, não precisa. Quem disse que tem que saber pregar? Tem que ter no coração a vontade de contagiar a vida de uma outra pessoa, de animar a vida de uma outra pessoa. Eu fui comprar umas roupas semana passada e eu comprei mais do que eu devia, porque o vendedor era tão bom. O cara era bom. O cara era bom. Eu disse, não, quero só isso aqui. Não, mas olha, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Aí de repente estava lá o rombo nos cofres públicos. E eu olhei para ele e disse assim, mas esse cara é bom. Ele sabe o que ele está fazendo. Irmãos, nós não somos vendedores. Nós somos embaixadores. Embaixadores de Deus, embaixadores do Senhor. Nós temos que saber, entre aspas, vender a palavra. Entre aspas. Atenção. Não é vender a palavra. É passar a palavra. A gente tem que saber propagar. A gente tem que saber manifestar aquela alegria que a gente tem. É bom vencer? É. Queira que o outro vença também. Eu quero, eu desejo, eu oro, eu peço que Deus dê sempre vitória a essa igreja, a vocês, pastores aqui. Daqui a 10 anos vocês têm que estar pensando onde nós estaremos. Quantas vidas nós já conseguimos ganhar para Deus? Quantas vidas até o final desse ano ainda eu posso entregar nas mãos do Senhor? Porque a qualquer momento a trombeta vai soar para mim, e a trombeta vai soar para você, e você vai ser chamado, e eu vou ser chamado, e o Senhor vai dizer, apresenta-me a tua mão. E o que é que eu vou ter para apresentar para Ele? E aí eu vou contar uma outra história. Vocês já ouviram falar em Charles Colson? Americano, pastor americano. Ele é autor do livro O que significa amar a Deus. Ele contou uma história de uma mulher de 82 anos que foi colocada em um asilo. Ela era serva do Senhor e havia nascido em um lar evangélico. E certa vez ela disse, Deus, se tu transformastes o vale de ossos secos em um poderoso exército, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 37, tu também podes me usar.
Porque eu sou melhor do que um vale de ossos secos. Eu tenho ossos, eu tenho carne e eu tenho vida. Aquela mulher de 82 anos falou isso. E um dia então essa irmã leu uma matéria em um jornal que falava sobre um presídio americano, onde havia o maior índice de suicídios em toda a América. Deus falou ao coração dela para escrever cartas àqueles prisioneiros. Mesmo usando óculos que mais pareciam fundos de garrafa e com as suas mãos trêmulas, ela começou a escrever cartas aos prisioneiros. O tempo passou e Charles Colson tornou-se advogado. E advogado do presidente americano Richard Nixon. Ele foi preso por estar envolvido em um caso que gerou um escândalo internacional conhecido como Watergate. Ao sair da prisão, Charles aceitou Jesus, foi consagrado a pastor e pela sua influência política, ele conseguiu a autorização para fazer cultos no mesmo presídio onde aquela irmã mandava as cartas. Charles, que era o primeiro pastor a entrar naquele presídio, até então nunca evangelizado, pensou: será que eu encontrarei algum crente lá daquele presídio? E para sua surpresa, ao chegar lá, ele encontrou 40 pessoas que haviam se entregado ao Senhor depois de ler as cartas daquela irmã. E eles disseram: meu amigo, há 2 anos temos recebido cartas de uma mulher que consideramos ser a voz de Deus. Essas cartas transformaram a nossa vida. Aleluia! 82 anos. Há quem diga que já está mais para lá do que para cá. E está. Mas foi usada por Deus. Porque, de certa forma, ela desafiou o Senhor e disse assim: ó Senhor, se tu levantaste um vale de ossos secos, eu que tenho vida, tenho carne e tenho sangue, me usa, Senhor, porque eu sou melhor do que isso. Eu já estou viva. O teu trabalho comigo vai ser menor do que com aquele vale. E aí ele manda para ela um sopro, para ela mandar cartas para aquele presídio. E aquele pastor chega lá e encontra 40 pessoas crentes em Jesus. Quando Deus quer nos usar, Ele move qualquer coisa. Quando Deus quer usar a nossa vida, Ele é capaz de fazer tudo acontecer de forma para o nosso próprio bem, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, irmãos. Nós precisamos estar atentos àquilo que Ele quer falar para nós. Cada um de nós aqui, cada um de nós tem o poder de escolher a quem vai servir. Cada um de nós. Nós podemos sim escolher servir a vida, para que outros possam viver, para que outros possam ter vida. Assim como Jesus fez, entregar sua vida pelos seus amigos, Ele nos desafia a fazer a mesma coisa. Mas será que nós realmente estamos dispostos a ser usados por Ele? Será que nós realmente estamos dispostos a carregar a cruz que Ele carregou? Será que nós realmente estamos dispostos de dizer assim, ó, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que eu realmente tenho toda a intimidade com Deus? Eu tenho me colocado, me relacionado, dialogado com Ele? Será que eu tenho? Era isso que Deus tinha para falar conosco aqui nessa noite, para falar comigo, para falar com você. Mas eu quero dizer para vocês que não tem nada perdido e que não é vergonha nenhuma, irmãos. Não é vergonha nenhuma você está sendo falho em diversas coisas que foram faladas nessa noite aqui. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é você não reconhecer a sua falha perante Deus, porque eu não conheço você por dentro, o seu interior, mas o Senhor conhece.
Então Ele sabe. O temor é a Ele. A glória é para Ele, não para mim, não para o pastor. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês. E eu convido vocês a ficarem de pé. Nós vamos louvar o hino. E eu vou orar por alguém que nessa noite veio aqui e que ainda não confessou, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E também vou orar, se você precisa de um sopro de Deus para te reanimar, de um sopro de Deus para te revitalizar, de um sopro de Deus para te colocar de novo na área. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Daqui a pouco eu estarei orando.
Senhor. Tem que ter relacionamento com Ele. Quer ser usado pelo Senhor. Tem que ter diálogo com Ele. Quer ser usado pelo Senhor. Tem que se prostrar diante do altar dele. Para ser usado pelo Senhor, tem que se colocar e ouvir sua palavra e meditar diante dele. Senhor, eu estou aqui nessa noite, ó Pai, para louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, agradecer o Teu nome, junto com os Teus irmãos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pelo prazer de mais uma noite na Tua presença. Obrigado pelo meditar da Tua palavra. Obrigado pelo caminhar, Senhor, do Teu Espírito. Obrigado pela Tua manifestação, Senhor, presente nas nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, recebe essas vidas que estão aqui, Senhor, e que entenderam, Senhor, o propósito da Tua palavra, da Tua mensagem, Senhor, e que querem, meu Deus, em nome de Jesus, o compromisso de estar debaixo da Tua asa, debaixo da Tua proteção, serem, Senhor, instrumentos utilizados nas Tuas mãos, Senhor. Glória a Deus. Para manifestar as obras do Senhor, as obras do Filho de Deus, aquele que um dia veio para esse mundo, que pisou a cabeça da serpente e que nos transformou para o reino do Filho da luz. Glória a Deus. Abençoa essas vidas, ó Pai. Abençoa essa igreja. Dá um renovo de graça e de paz. Dá a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida deles. Que onde quer que eles pisarem, seja terra santa, Senhor, em Ti, debaixo da Tua graça. Que sejam mensageiros, Senhor, da Tua palavra, mensageiros da Tua obra. E no nome de Jesus, leva-os na Tua paz. Que sejam multiplicadores da Tua palavra. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.